Relato Área de Sexo Livre, do livro Umbanda e Experiências Fora do Corpo, de Pablo de Salamanca. Eram 11h30 da noite, quando resolvi dormir. Sentei-me na cama e tive uma intuição clara de que haveria uma tarefa a ser realizada no astral. Como eu já estava relativamente acostumado a esses avisos, momentos antes de me entregar ao sono, não dei maior importância ao fato. Apenas pensei que seria interessante recordar as atividades fora do corpo o quanto possível. Após deitar-me de fato, não houve tempo de realizar exercício projetivo, pois adormeci rapidamente. Então, um tempo indefinível depois de ter dormido, encontrei-me numa região tipicamente umbralina, que se assemelhava a uma área comercial terrena, só que cheia de detritos pelas ruas. Eu estava acompanhado de uma mulher alta, cabelos longos e loiros, de traços faciais muito belos e corpo escultural. Ela trajava pouca roupa, uma espécie de tanga e a parte superior de um biquíni. Andávamos lado a lado, bem próximos um do outro, e recordo com nitidez de ter prestado atenção a 3 lojas baixas, em sequência, que vendiam verduras, legumes e peixes. A energia do ambiente era pesada. O chão era sujo de lama e restos de produtos alimentícios. À esquerda e à frente do aglomerado de lojas citadas, havia a entrada de uma larga galeria mal iluminada, para onde eu estava indo com a mulher. Eu tinha confiança nela, pois a reconhecia. Este era mais um reconhecimento de entidades do astral que fazem parte da nossa egrégora de trabalho espiritual. Na realidade, eu estava tenso com a vibração daquele lugar, mas a entidade feminina me passava segurança. Eu sabia, de alguma forma, que ela conhecia bem o local e, assim, ela funcionava como condutora naquela excursão que estava longe de ser agradável. Uma vez ao passar pela entrada da galeria, notei que a mesma era um túnel em declive. Estávamos adentrando uma via em direção subterrânea. Não demorou muito e chegamos a uma área de sexo livre. O lugar se caracterizava por ser um espaço comprido onde, à direita, haviam diversas portas em sequência, que davam em quartos pequenos. Do lado de fora desses cômodos, onde eu estava com a minha companheira, haviam muitas mesas e bancos rústicos. O lugar estava cheio de pessoas, sendo muitas delas com aparência bonita, mas algumas apresentavam fortes deformidades. Naquele momento, não saberia distinguir bem se eram desencarnados ou indivíduos projetados. Provavelmente ocorriam ali tanto os primeiros como os segundos. O ambiente tinha uma forte vibração sensual. Muitos estavam nus ou seminus. Compreendi que as pessoas que chegavam sozinhas ali
entabulavam algum tipo de conversa com alguém de interesse e, tendo-se entendido, adentravam algum daqueles cômodos para a prática sexual. O clima era envolvente e fiquei um pouco perturbado com tantas imagens de sensualidade. Mas, como havia uma certa hostilidade no ar, também estava temeroso. Talvez estas emoções divergentes, somadas à presença da bela amiga protetora, que de alguma forma me sustentava, impediram que eu me entregasse aos instintos, ou que eu batesse em retirada rumo ao corpo denso. Após um tempo junto com a minha companheira, observando o lugar, ela me conduziu a um dos quartos. Ela sabia o que fazia e eu compreendi que iríamos encenar uma espécie de jogo, de forma a não sermos identificados como intrusos. Havia um objetivo oculto para a nossa presença ali. Estando no reduzido cômodo, deitamo-nos numa cama de casal e ficamos abraçados por um tempo. Agora ela trajava apenas a tanga. Quem ficou do lado de fora do quarto acreditaria que estávamos naquele lugar para ter prazer, como qualquer um que estava ali. Depois deste período, tive um lapso de memória. A seguir, eu já me encontrava do lado de fora do cômodo. Eu sabia que a minha amiga permanecera lá. Fiquei sentado num dos bancos daquele grande recinto que assemelhava-se a uma praça de encontros. À minha frente havia uma mesa vazia e ninguém se aproximara de mim até então. Percebi que eu funcionava como uma espécie de isca. Após momentos, surgiu um rapaz moreno, apresentando um gestual típico da homossexualidade. Ele sentou-se num banco à minha frente, analisando-me com visível interesse. Achei curioso como o corpo dele estava todo lubrificado, ou pelo menos era isso que a minha visão astral podia perceber. Sua pele brilhava como se ele ou alguém tivesse passado um óleo por toda a superfície. Ele nada falou para mim, mas insinuava-se de forma clara, evidenciando desejar-me. Logo levantei-me para ir embora dali, mas ele me seguiu. Segurou no meu braço e pediu avidamente que eu raspasse os parcos pelos que apresentava. Eu disse ao rapaz que não queria nada com ele, e fui em direção ao quarto onde estava a minha amiga. Tinha intenção de pedir ajuda a ela. Talvez, se o rapaz soubesse que eu estava acompanhado, se afastasse de vez. Então, houve novo lapso de memória. Na sequência, após o jovem ter sumido, voltei a ficar com a minha companheira no reduzido cômodo, deitado na cama de casal. Eu estava bastante tenso com tudo o que estava acontecendo. Além do assédio de momentos antes, havia barulhos diversos como gemidos, gargalhadas, discussões, enfim, um ambiente caótico. Havia visto várias pessoas semi-enlouquecidas e outras com formas um tanto aberrantes do lado de fora. Na verdade, eu me sentia acuado naquele pequeno recinto, que pelo menos era melhor do que estar na área externa. Então, notei que no quarto onde eu estava, mais próximo à entrada,
havia uma cama menor que aquela onde eu estava com a minha amiga. Naquele leito dormia uma mulher muito gorda, inteiramente nua. Eu conversava baixinho com a amiga loira, expondo as minhas impressões sobre o lugar, quando ela me disse: "O pior ainda está por vir." Logo depois que ela me deu este aviso, entrou no recinto um homem muito robusto, nu e com os olhos arregalados, parecendo estar num estado de automatismo. Tinha um aspecto que lembrava um sonâmbulo. Seu pênis era absurdamente grande. Assim que entrou, deitou-se sobre a mulher gorda. Ela despertou e ambos começaram a se relacionar. Após instantes, retornei ao corpo físico. Despertei impressionado com todas as imagens e sensações daquela experiência. Não foi difícil pôr no papel a sequência dos eventos, já que estavam muito vívidos na minha memória. Fiquei tentando entender qual seria o objetivo principal daquela atividade extrafísica e pensei em algumas hipóteses. Uma delas seria o resgate de alguma entidade que, embora ainda presa por sintonia às vibrações daquele ambiente, já desejasse ir para um local mais saudável, precisando, para isso, de um auxílio da espiritualidade. Sendo isso, seria compreensível a minha presença ali, pois como encarnado, eu teria uma frequência vibratória mais ajustável com a energia do lugar, e também o ectoplasma necessário para doar para alguma tarefa mais densa. Outra motivação para eu estar ali seria basicamente para absorver algum tipo de aprendizado. Sob este ponto de vista, eu poderia estar em treinamento para atuar em áreas como aquela em oportunidades futuras. Após pensar mais um tempo, concluí que seria difícil identificar uma causa primordial para aquela viagem astral. Provavelmente estavam envolvidas mais de uma motivação para eu ser levado por aquela trabalhadora espiritual àquela área de sexo livre. Data: 26 de setembro de 2001. Comentários adicionais. A entidade feminina que me acompanhou durante esta vivência extrafísica foi a senhora Maria Padilha, que eu já conhecia desde antes, no astral, bem como no plano terreno, através de uma médium amiga. As pombagiras atuam dentro da Umbanda em diversas finalidades. Uma delas é a ação no campo emocional, sexual, de modo a evitar ou combater obsessões de espíritos em desequilíbrio sobre encarnados. As pombagiras, no mundo astral, geralmente não se apresentam despidas ou seminuas, como neste relato. Isto só acontece se a tarefa exige trajes sumários, de modo a se disfarçarem conforme os seres que habitam o local.